A demora de um julgamento pode comprometer o combate a crimes sexuais? Sem dúvida nenhuma. Já se sabe que justiça tardia não é justiça. Quanto mais se dá a demora de um processo, aliás, a nossa Constituição é muito clara sobre ter como direito fundamental a garantia de um processo com sua duração razoável, e razoabilidade depende de caso a caso, evidentemente, a sensação de impunidade que esta demora traz, e a deputada tem toda a razão em dizer isso, é efetivamente de estímulo a que se continue esse tipo de prática. Nós sabemos que as casas legislativas pelo Brasil são ambientes machistas, patriarcais, e o assédio ocorre e já ocorreu novas vezes depois desse caso que se tornou tão conhecido. Portanto, é muito importante que se busque acelerar esses processos. As advogadas, a deputada vem trabalhando há muito tempo, tanto na via político-administrativa, quanto na via criminal e também indenizatória. Entretanto, nós já temos novos casos ocorridos após, diante dessa, o que eu considero uma demora injustificada. Há um outro detalhe aqui, não é apenas a questão institucional, política, mas também a questão psicológica, o dano psicológico, emocional, que a vítima leva consigo. E quando ela se depara com esta impunidade, este dano tende a crescer. Então, me parece, Lu, Samanta, cumprimento também o Hélio, o professor José Vicente, com quem eu já trabalhei na Zumbi dos Palmares, efetivamente me parece que há aqui uma necessidade de reforma estrutural na questão processual, que também é um debate antigo, viu, Lu? Muito bem, Samanta. Bom, boa tarde a todos. Eu concordo com o que o Flávio colocou. A gente tem uma demora na justiça, mas não é só nesse caso. Infelizmente, a gente tem uma crise numérica de processos na justiça, o que dá às partes uma sensação de impunidade. Mas eu vejo a marcação da audiência e o andamento desse processo de uma forma positiva, porque essa lei de importunação sexual ela é uma lei recente, né? Ela é uma alteração no Código Penal de 2018, e a gente sabe que é muito mais fácil mudar as leis do que mudar a cultura de uma sociedade. Portanto, eu acho que esse julgamento, uma vez que ocorreu em face de uma deputada que é uma mulher esclarecida, porque o que acontece, Luciana, é que historicamente as mulheres, e também foram tratadas assim pelo direito, foram tratadas como propriedade do homem, como um ser relativamente incapaz. E muitas vezes as mulheres são vítimas de violência, são vítimas de importunação sexual e não sabem que estão sendo vítimas. Nesse caso, a Isa, como deputada estadual, logo identificou que aquilo era algo abusivo. Mas culturalmente isso acontece e muitas vezes as mulheres agem com naturalidade porque não conseguem visualizar que aquilo é uma agressão, que aquilo é uma importunação sexual. Então eu acho que esse julgamento e a visibilidade que está sendo dada para ele é uma forma educativa. A gente precisava ter mais políticas para educar a sociedade nesse sentido. No que diz respeito às empresas privadas, a gente tem, por exemplo, a Lei Emprega Mais Mulheres, que exige que a cada 12 meses você tenha palestras interativas com todos os funcionários, explicando o que é assédio sexual, o que é assédio moral, o que é violência doméstica. Eu acho que a gente precisa ter isso também dentro das instituições públicas, dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso Nacional, porque é só por meio da educação que a gente vai conseguir mudar esse aspecto que, infelizmente, ainda é cultural. Ô Samanta, agora de mulher para mulher aqui, porque a gente, talvez você falou que agem com naturalidade, mas talvez não seria uma resignação? Eu lembro que no passado a gente passava por situações muito mais resignadas, porque não via como lutar contra Sempre aquilo. Sempre foi assim. Se eu quero estar no mercado de trabalho, eu tenho que aceitar. Até nossas mães falavam, olha, é assim mesmo, infelizmente. Então, com o tempo, você vai conseguindo direitos e aí você para de ser tão resignada. E, tipo, eu não tenho que aceitar isso, eu não tenho que aceitar uma pessoa passar eu tenho uma lei que me defende a mão no meu corpo. Por isso que essas alterações legislativas são muito importantes. Eu não tinha até 2018 lei de importunação sexual. Hoje eu tenho. Então, eu posso acionar a justiça para me defender. Por isso que, embora as alterações legislativas não mudem uma realidade de imediato, elas servem como um norte. Não é? Elas servem para eu ter um mecanismo para poder me defender, porque senão eu ia sentir aquilo e quem que ia me defender? Eu não tinha legislação do meu lado, pelo contrário, a legislação estava contra mim. Professor José Vicente. Boa tarde a todas, a todos, né? Ao Flávio, ao Hélio, a Samanta e a você, Luciano. Grande prazer poder participar novamente do grande debate. Eu acho que
o acontecimento em si denota uma mudança de atitude, de postura de todos perante esses crimes de importunação e também demonstra que todos podem ser alcançados e atingidos, não é, pela punição da lei. Então, eu acho que ele traz essa mensagem importante e relevante de que todos agora estão sujeitos a ser responsabilizados pelas suas atitudes. É lógico que o processo jurídico, infelizmente, ele não vem no tempo que se é necessário, mas eu acho que nesse caso, em alguma medida, até que ele andou muito rápido, porque a gente está acostumado a ver tantos outros casos que nós não temos a implementação dele num tempo razoável. Eu acho que nesse caso em especial, ainda com as limitações, ele andou muito bem. E agora tem talvez a questão muito importante, que é importante que tenha lei, é importante que outras leis protejam as mulheres, mas é importante que a gente também ajude a mudar as mentalidades. E para isso, o processo educativo de toda a natureza é indispensável e, por isso, todos os ambientes precisam ser parceiros e aliados nessa questão. Não é? A Samantha está dizendo com muita propriedade, olha, o ambiente corporativo pode e deve ser um parceiro importante na medida em que ele traz essa informação, que ele faça o treinamento e que ele construa protocolos para evitar que esse tipo de coisa ocorra. Mas também, e a doutora Samantha enfatiza, as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam aprender disso, as pessoas precisam saber que o seu gesto, o seu olhar, não é, e a sua prática pode ter esse conteúdo ou de intolerância ou de produzir esse mal-estar, essa agressão e essa hostilização nas vítimas e no caso das mulheres. Então, eles vão aprender isso em algum lugar. E é importante que o processo educativo também escolar, o processo educativo no ambiente do ensino superior, sobretudo, seja também um espaço em que essas pessoas possam ter essa informação, possam se apropriar de como se defender diante de um caso concreto e possa, sobretudo, saber aonde e como resguardar os seus direitos. Muito bem, Hélio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, José Vicente, Flávio, querida Samantha. Olha, importunação é inaceitável. A gente viu aí as imagens do que ocorreu na Alesp, absolutamente inaceitável. A gente está vendo exemplos de importunação sexual quase todos os dias. Hoje mesmo, mais uma vez, na faculdade AMB Morumbi, uma pessoa filmando por debaixo do banheiro. A gente falou essa semana, ou semana passada, sobre o sujeito que filmava no shopping por debaixo das saias das mulheres. Isso é absolutamente repugnante e tem que ser punido sim. Não podemos ter esse tipo de impunidade. E me surpreendeu que a Alesp não tenha caçado esse deputado quando teve a oportunidade. A Alesp caçou o deputado Arthur Duval por comentários em um WhatsApp privado, mas, nesse caso, não caçou esse deputado, deu uma suspensão de 180 dias remunerada. E eu me lembro a nossa querida Janaína Pascoal, que estava na Alesp na época, e mencionou aqui conosco no Arena, de que ela mesma não entendeu, porque ela estava fazendo a sustentação oral pela cassação do deputado e estava havendo um acordo para fechar essa suspensão e ela depois questionou a pessoa que fez o parecer, que parece que a pessoa do PT declarou que foi com a própria anuência da Isa, da própria Isa, da própria vítima. Então, uma coisa meio estranha aconteceu ali e a pessoa não foi punida. Então, é absolutamente inaceitável isso. Eu acho que tem que ser cassado e importunação sexual não pode ser permitido na nossa sociedade e não podemos ter esse tipo de impunidade.